Bom dia! A paz do Criador com todos nós. Hoje o videozinho que eu vou fazer vai ser curtinho e vai ser sobre leia a Bíblia. Eu acho que é a melhor sugestão da vida pro dia de hoje. A Bíblia, ela fala no tom de Deus, no tom do Criador, no tom dessa fonte maravilhosa de vida, de cura, de bondade. Ela fala, ela é o nosso mapa vivo em busca do tesouro que está dentro de nós. Ela é maravilhosa. Ela é a ponte. Ela é a ponte porque ela é Deus, ela é Jesus e ela fala com a gente. A gente sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, certo? Então eu sugiro que se você é aquela pessoa que fala, eu já li a Bíblia, leia de novo. Eu li a Bíblia e vi Deus como um Deus carrasco que faz muitas coisas, que matou muitas pessoas. Você não entendeu a Bíblia à luz do Espírito Santo. Deus, ele dá 1, 2, 3, 4, 5 mil chances antes de a vida da pessoa ser ceifada. É a escolha da pessoa que leva ela à morte, porque há caminhos que ao homem parece certo, mas o fim é a morte. A Bíblia, na oração do Pai Nosso, ela é o pão de cada dia. Ela é o nosso alimento espiritual. Ela é o que faz a gente acordar para a vontade do Criador, que é boa, perfeita e agradável. É ela que nos faz perceber que o mundo jaz no maligno. É ela que nos faz perceber e olhar para nós mesmos e ver os nossos comportamentos e se eles estão de fato fazendo bem para nós, bem para o próximo, e isso agrada a Deus, ou se são pensamentos, ou se são comportamentos que você às vezes não se respeita, não se valoriza, não se ama, ainda prejudica o próximo e não tá nem aí, vai fazendo a vida do teu jeito, enfim, da maneira como te apraz, e você não vendo o reino espiritual, não percebe que Lúcifer ri de você porque ele tá sabendo que você tá quase ali indo pro lado dele, e o lado dele é um lado onde o fogo não cessa e o verme não morre. Então, a sugestão de hoje, esse vídeo aqui, é para que você busque a palavra de Deus, busque se alimentar desse pão espiritual, desse alimento espiritual, porque não há momento nenhum ruim que justifique o fato de você não ler a Bíblia, tá bem? E eu acho que a minha sugestão sempre é: sei que tá com o coração duro, tá passando por momentos em que você tá meio que questionando, murmurando. Primeiro conselho, não murmure, não questione. Ou se você quiser realmente questionar, não questione ofendendo, não questione xingando, não questione desobedecendo e não murmure. Não murmure, porque a murmuração, ela é uma corrente que te aferra ainda mais ao momento ruim que você está vivendo. E nela não opera a justiça do Criador. Vai por mim, porque eu já estive lá, quis fazer do meu jeitinho, murmurando, contestando. E, obviamente, tive que entender que não era daquele jeito. E se você conversar com toda e qualquer pessoa que entende hoje a palavra do Criador e entende que tem um propósito na vida, que não são os propósitos mundanos que a gente vai criando aqui, nessa terra temporária, você começa a ver os milagres de Deus na tua vida. E não digo milagres a nível transformações bem materiais. Isso pode até ocorrer, eventualmente, se ele vê que teu coração não tá preso nessas coisas. É uma transformação de dentro para fora, espiritual, mental. É um nascer do espírito. E é lindo. Então, por que ler a Bíblia? Vamos lá, a primeira perguntinha aqui.
que é a única, e eu vou vir com algumas respostas e vou utilizar a minha colinha. Esse é o aplicativo da Bíblia Sagrada que eu gosto, tá bem? Eu acho que é um aplicativo maravilhoso. Eu gosto da Bíblia também, no livro. A minha, ela é toda... Deixa eu mostrar aqui algum capítulo. A minha, ela é toda... Deixa eu ver aqui no livro de Romanos. Acho que foi o último que eu peguei lendo. Ai, gente, eu fico chateada quando eu vou mostrar alguma coisa e fico demorando. Toda coloridinha. Comprei um monte de lápis de cor pra colorir mais. Porque cada vez que você lê, você encontra algo mais. A Bíblia ela é assim. Tem dias que você tá preparado para X mensagem, e aí, à medida da tua entrega, à medida da tua confiança, da tua comunhão com o Espírito Santo, que é o Consolador, mais pronto você tá para novas etapas, para novos momentos, para novas descobertas do Criador. Então vamos lá. Por que ler a Bíblia? Porque por meio dela conhecemos ao Criador, a Deus, a fonte criadora, a essa energia poderosa de cura, de amor, de perfeição. E ficamos sabendo que Ele, o Eu Sou, exige que nós e que Ele exige de nós e o que Ele nos promete. Então, a Bíblia, ela nos permite conhecer quem Ele é, e a gente, por meio dessa leitura, a gente fica sabendo o que Ele ordena, né? E o que Ele promete. Então, vamos lá em 2 Timóteo. Tenham paciência, tá bem, gente? É assim que vocês devem fazer em casa. É com paciência. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, o homem do Criador, seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. A gente tem que ter sempre muito cuidado aqui, porque no decorrer da existência, no decorrer da vida, as pessoas, elas aprenderam a banalizar palavras e a levar palavras para um lado muito ruim. Vamos supor assim, a Igreja Católica, por exemplo, ela costumava, no ato da correção palmatória, não é isso. Você, em momento algum, você vê o Filho do Criador, quando ele veio à Terra, agredir as pessoas na hora da correção. Tudo é falado, é dito com carinho, é dito com amor, é dito com autoridade. E não é autoridade de meter o dedo na tua cara e falar que é assim, assim, assado. A gente não é isso. É com autoridade. É você falar da forma certa. É como educar um filho. Entendeu? Amorosamente, cuidadosamente, carinhosamente, tá bem? É com amor, tá bem? Instrução, repreensão. Você chama a pessoa num canto e fala, olha, essa situação a nível, à luz, né, da palavra, eu aconselho como teu amigo ou tua amiga que você tome uma posição frente a isso, porque lá na frente o fim disso não vai ser legal. E aí você insta a pessoa. Aí, cada alma tem uma coisinha linda chamada livre-arbítrio, que pode ser um tesouro e pode ser um perigo se usado inadequadamente. Então, a gente tem que estar sempre cuidando quando a gente lê a palavra e não ficar apegado nessas palavras da maneira como a sociedade ensina, né? Da maneira pesada, como foi ensinado, né? Um exemplo rápido é pecado. Gente, o pecado, ele é nada mais, nada menos do que a tua indiferença frente à vontade do Criador. É nada mais, nada menos do que a tua desobediência à vontade do Criador. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável e é para todos os seres humanos. Então, a partir do momento que você quer fazer a vontade do Criador, você entende que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, porque a vontade dele, ele tem a lei. E ele não pode ir contra a lei dele, entende? Porque ele é o Criador. Então, assim, desculpa,
É não matarás, é não roubarás, é não cobiçarás o que é do próximo, entende? Honrar o teu pai e a tua mãe, fora várias outras cositas mínimas. Eu vou depois, em algum momento, entrar aí na questão de situações que acontecem na sociedade que, sinceramente, você vê que não tem o menor respeito, entende? E que aquilo ali machuca você porque tá fazendo, machuca o outro porque você tá fazendo com o outro, entende? E machuca a lei perfeita dele, porque a partir do momento em que você dá brecha pro inimigo entrar, porque teu livre-arbítrio te levou a isso, ele não pode operar. Na tua escolha injusta, a justiça dele não opera. Muito pelo contrário, ele vai vendo o teu ir, ele vai te alertando, porque tem sempre pessoas que te alertam. E lá na frente, Jesus, que era teu antes advogado, ele passa a ser juiz. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as coisas do Criador. Outro versículo que nos fala sobre as coisas que ele exige da gente, né, que ele espera da gente deliberadamente e das coisas que ele promete. João 5:39. Vamos aqui no capítulo, no livro de João. O capítulo é o 5 e o versículo é o 39, que diz assim: examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e elas são que testificam de mim. E são elas que testificam de mim. Aqui está a essência. Aqui está tudo. Tá bem? Sem medo, sem resistência. Leia aos pouquinhos. Eu volto a falar. Eu sugiro sempre que uma pessoa que chega com o coração duro, sem entender muitas coisas do Criador, mas ela tem essa sede de querer aprender, comece pelo Segundo Testamento, que vai dos livros de Mateus até o livro de Apocalipse. Tá bem? Comece assim, nessa linha de tempo. E aí, quando já estiver firme na mensagem que está passada ali no Segundo Testamento, você pode ir pro primeiro. E no primeiro, se você vê, tem muita gente que gosta de dizer: ah, mas Deus é um Deus que castiga, que não tem paciência e que mata muita gente, era uma chacina aquilo ali, não sei o que. Não. Para. Tem que ler a história e você percebe que todo e cada líder daquela primeira etapa das nossas vidas, que começou em Adão e Eva e vai até ali, eu acho que é Malaquias, que é o último profeta. Deixa eu só ver se é Malaquias mesmo pra eu não falar besteira. É Malaquias mesmo. Você vê que Deus dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mil chances antes do veredito final. Então ele é um Deus em que o amor dele dura para sempre, as misericórdias dele são infinitas. Mas a pessoa tem um tempo de nascimento e tem um tempo de morte. Ela tem até aqui, ela tem até esse tempo de morte para ela se arrepender dos caminhos dela, para ela se arrepender das escolhas dela, para ela entender que ela tá sendo desobediente, para entender que ela tá fazendo coisas erradas e que ela precisa se colocar em postura de fazer as coisas do jeito certo, porque há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim conduz à morte. Então a gente tem que ser cuidadoso com as coisas do Criador. A nossa